Oi, turma! É bom vê-los mais uma vez. Tudo bem com vocês? Como foi a primeira semana de estudos? Já participaram do fórum de discussão referente à aula passada? Se não, participem, pois, além de contribuir para o aprendizado de vocês, a participação ela é avaliada. Dando sequência à nossa primeira aula, hoje nós conversaremos um pouco sobre como apareceu a sociologia no Brasil, as formas de convivência em sociedade, os grupos sociais, as diferenças sociais e a organização do trabalho. No Brasil, a sociologia tem seu marco a década de 1930, quando começam a aparecer reflexões sobre a realidade social como um caráter mais investigativo e também explicativo. A sociologia, ela sempre teve como um dos seus objetos de estudo o conflito entre as classes sociais. No Brasil, nas décadas de 1920 e 1930, estudiosos se debruçaram em busca do entendimento da formação da sociedade brasileira, analisando temas como a abolição da escravatura, a miscigenação, êxodos e estudos sobre índios e negros. Dentre os autores mais significativos, temos o Sérgio Buarque de Holanda, com seu livro Raízes do Brasil, de 1936, o Gilberto Freire, com seu livro Casa Grande e Senzala, com a data de 1933, e o Caio Prado Júnior, com seu livro Formação do Brasil Contemporâneo, em 1942. Tais livros foram lançados no período inicial dos primeiros cursos de Ciências Sociais nas principais universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Com o auxílio de especialistas estrangeiros, foram publicadas nessas universidades obras de sistematização teórica que permitiram o nascimento de uma geração de intelectuais sociólogos de grande importância para a explicação da realidade social brasileira daquela época. A necessidade de se refletir sobre a sociedade brasileira foi impulsionada por principalmente três movimentos que trouxeram transformações de ordem social, econômica, política e cultural ao Brasil e acabaram despertando o interesse de pensadores. O primeiro movimento que destacamos foi o modernismo, que era um movimento que lutava para que as regras que existiam sobre a arte e literatura não imitassem a Europa e assim não sufocassem a criação nacional. A defesa de um novo ponto de vista estético e o compromisso com a independência cultural do país fez do modernismo sinônimo de estilo novo. Destaca-se neste momento artistas como a Tarsila do Amaral, com seu famoso quadro o Abaporu, né? O nome da obra é de origem tupi-guarani, que significa homem que come gente. A tela foi pintada por Tarsila em 1928 e oferecida ao seu marido, o escritor Oswald de Andrade. E os elementos que constam da tela, especialmente a inusitada figura, despertam em Oswald de Andrade, né, a ideia de criação do movimento antropofágico. O movimento, o antropofágico, ele consistia na deglutinação da cultura estrangeira, incorporando-a na realidade brasileira para dar origem a uma nova cultura transformada, moderna e representativa da nossa cultura. O quadro Abaporu, ele foi vendido no ano de 1925 por cerca de US$ 1,5 milhão e encontra-se exposto no MALBA, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Outro movimento que vai influenciar o surgimento do pensamento sociológico no Brasil é a formação dos partidos políticos, que começam a ocorrer neste período. Sobretudo, o Partido Comunista em 1922, que tinha o ideário de criar uma cultura socialista no Brasil e fazer uma política voltada aos interesses da classe trabalhadora. Saliento aqui que a formação do Partido Comunista do Brasil teve forte influência lá na Revolução Russa,
de 1917, cujo objetivo foi instaurar o comunismo. Eles acreditavam que só o comunismo poderia trazer felicidade para os russos. No poder, liderados aí principalmente por Lenin, eles tentaram realizar e criar uma sociedade onde todos fossem iguais e livres. Quando falamos em comunismo, estamos tratando de uma forma de organização social sem a propriedade privada, tá ok? Por fim, em terceiro, constitui-se fato importante nesse contexto de formação da sociologia no Brasil, o movimento armado de 1935, também conhecido como Levante Comunista, que foi a união do Partido Comunista com alguns tenentes de esquerda do Exército Brasileiro que lutavam pelo fim do imperialismo e pela existência de uma ditadura democrática. Este movimento não foi vitorioso, pois não chegou a acontecer de fato. Nas décadas seguintes, a sociologia praticada no Brasil voltou-se aos estudos de temas relacionados às classes trabalhadoras, tais como salários e jornada de trabalho, e também comunidades rurais. Já na década de 1960, a sociologia ela passou a se preocupar com os processos da industrialização do país, nas questões de reforma agrária, movimentos sociais na cidade e também no campo. Podemos dizer que na década de 1960, a sociologia brasileira ela conheceu a sua idade de ouro. Tá? Nesse período, pensadores de formação marxista influenciaram fortemente a produção intelectual nacional. A partir de 1964, o trabalho dos sociólogos se voltou para os problemas socioeconômicos e políticos brasileiros, originados pela tensão de se viver num regime militar ou na ditadura militar, que no Brasil foi de 1964 a 1985. Nesse período, a sociologia foi banida do ensino secundarista. Já no final da década de 1980, a falência da ideologia socialista gerou uma crise no pensamento sociológico brasileiro. Para substituir as proposições perdidas e responder às novas perguntas da sociedade contemporânea, os pensadores resgataram os autores clássicos da sociologia mundial, como o francês Émile Durkheim, o alemão Max Weber também. Nessa nova geração, destacam-se os trabalhos de Renato Ortiz, no campo da cultura, e também os trabalhos do Ricardo Antunes, no campo das relações trabalhistas. Ainda na década de 1980, a sociologia volta a ser disciplina no ensino médio, sendo facultativa sua presença na grade curricular. Também ocorreu nesse período a profissionalização da sociologia no Brasil. Além da preocupação com a economia, política e mudanças sociais apropriadas com a instalação da nova república em 1985, os sociólogos eles diversificaram os horizontes e ampliaram seus leques de estudo. Voltaram-se para o estudo da mulher, do trabalhador rural e outros assuntos aí também pertinentes à época. Em 2009, a sociologia, então, ela se torna disciplina obrigatória na grade curricular dos alunos do ensino médio no Brasil. A oportunidade da aproximação do aluno com a sociologia como um campo do saber tem por objetivo a desnaturalização das concepções ou explicações dos fenômenos sociais. Em outras palavras, e sem perder de vista a importância da história, é considerar que as coisas nem sempre foram do jeito que são. É perceber que há mudanças profundas ao longo da história, fruto aí de decisões dos homens, tá? Decisões aí de todos nós. Já percebemos que a sociologia é uma ciência que tem como objeto de estudo a sociedade. E sociedade se faz com a união de duas ou mais pessoas, com hábitos comuns, que vivem sobre mesmas regras, que têm direitos e também têm deveres. Uma pergunta para vocês: tem como nós, seres humanos, vivermos fora da sociedade? Vocês acham isso possível? Bem, nós veremos que é quase improvável
alguém viver isolado de todos, somente por si, né, sem o convívio aí de outros. Uma vez que nós necessitamos de agrupamentos, nós trabalhamos em equipe, praticamos esportes em equipe, nos divertimos com os amigos, ou seja, precisamos uns dos outros, mesmo que pareça que não. Um filme que eu indico para vocês assistirem aí futuramente chama-se O Enigma de Kaspar Hauser. Tá? Nesse filme, O Enigma de Kaspar Hauser, conta a história de uma pessoa, né, um ser humano, que em seus primeiros anos de vida, né, colocamos aí até os seus 15 anos de idade, ele teve a sua convivência fora do convívio de outras pessoas. Ele cresceu totalmente isolado até os seus 15 anos. Ele não teve o contato com nenhum ser humano. Portanto, o Kaspar Hauser, as suas ações, o seu jeito de ser, até os 15 anos, era totalmente anti-humano. Tá? Ele vivia como se fosse um animal qualquer. Tá? Somente a partir do momento em que ele passou a ter contato com os seres humanos, que ele foi aprendendo as formas básicas e elementares de se portar em sociedade. Então, um filme que eu indico para vocês aí assistirem futuramente, tá? O Enigma do Kaspar Hauser, que vem tratar justamente dessa questão. Tem como nós, enquanto seres humanos, vivermos isolados? Vivermos sem a presença do outro? Tá? Então, o filme, ele mostra justamente que não tem como nós vivermos aí isolados, tá ok? Assim sendo, se somos seres coletivos, nossas ações são dirigidas a outros e, da mesma forma, outros dirigem suas ações para nós. Este processo de contatos, de interação com os que nos cercam, é chamado de interação social. Isto é, quando dois ou mais indivíduos participam da mesma ação. Pela convivência, nós estabelecemos formas de cooperação, tá? Comunicação em que nos sociabilizamos e também nos socializamos. Tá? Então, dois conceitos aí distintos, sociabilidade e socialização. Bem, professor, mas explica isso aí, o que vem a ser sociabilidade e socialização? Bem, gente, quando nós falamos em sociabilidade, nós estamos nos referindo a uma capacidade natural de vivermos em sociedade. Ou seja, quando nós nascemos, né, nós já possuímos essa habilidade. Tá? Esta capacidade, ela pertence a todos os seres humanos. Né? Schopenhauer diz que o instinto de sociabilidade de cada um está na proporção inversa de sua idade. Ou seja, por ser um instinto natural, à medida em que vamos adquirindo mais idade e vamos nos interagindo uns com os outros, é como se fôssemos domesticando este nosso instinto que é natural. Tá? Então vamos passando de algo natural, né, para formas de convivência baseada em ordenamentos adquiridos em comunidade, ou seja, socialmente. Então nós vamos passando da sociabilidade para a socialização. A socialização, ela é adquirida e assimilada por nós pelas regras, pelos costumes que são características dos grupos em que nós vivemos. Na socialização, instituições como a escola, a família, a igreja, exercem força considerável sobre nós, seres humanos. Assim sendo, nós podemos dizer que a socialização, ela tem como objetivo a integração do indivíduo na sociedade. Resumindo, então, na sociabilidade, nossas ações são estabelecidas instintivamente, ou seja, natural, enquanto que na socialização, nós sofremos influências do meio social no qual nós estamos inseridos, tá ok? Quando falamos de convivência, interação social, logo lembramos de grupos sociais. Bem, nós entendemos por grupos sociais a reunião de duas ou mais pessoas com objetivos comuns. Por exemplo, se eu sou torcedor do Cruzeiro ou do Atlético e digo que faço parte da torcida de um desses times, eu me uno a outras pessoas que também torcem, por exemplo, aí para o Cruzeiro. Assim sendo, então eu faço parte do grupo de cruzeirenses.
tá? Ou da mesma forma do grupo de atleticanos, tá ok? Os grupos sociais, eles se dividem em primários e secundários. Os grupos primários são aqueles cujo há um maior contato entre os participantes, que carregam consigo uma forte relação emocional. Assim sendo, são contatos de caráter informal. Podemos citar como exemplo aí dos grupos primários, os grupos familiares, a relação que nós temos com os vizinhos, a relação dentro das escolas ou dentro da igreja, todas essas aí formas de convivência de grupos primários, ou seja, que têm um calor humano maior. Já os grupos secundários são constituídos por relações mais impessoais, sem muita emoção. Nós podemos citar como exemplo o contato estabelecido quando estamos em uma fila de banco, tá, com pessoas desconhecidas, o contato com um cobrador de ônibus, o segurança de uma festa, ou seja, são contatos que requerem um certo grau de formalidade, tá, e não tem aquele calor humano, aquele calor da emoção tal qual o contato aí dentro das nossas famílias ou com os vizinhos mais próximos, com aqueles amigos que nós nos relacionamos todos os dias, tá ok? A ausência de contatos sociais caracteriza o isolamento social. O isolamento social ele pode ser de ordem coletiva, que envolve preconceitos como racial, religioso, de sexo, ou também pode ser de ordem individual, como a timidez, a desconfiança e também outros aí. Esses tipos de atitudes, eles colocam dificuldades para se comunicar e de estabelecer laços de convivência e também de afinidade. Nos grupos sociais, os indivíduos se unem e se separam, e na sociologia nós chamamos isso de processos sociais. Quando nós falamos em processos, nós estamos nos referindo, de uma certa forma, sobre uma mudança contínua, tá? Os processos sociais, visto dessa perspectiva de movimento, se faz por diversas maneiras pelas quais os indivíduos atuam uns com os outros dentro dos grupos aí sociais nos quais fazem parte. Os processos sociais, eles podem ser associativos, ou seja, vigoram os consensos nos grupos, tá? Onde atitudes de cooperação, acomodação e assimilação se constituem como fatores predominantes, e também os processos sociais, eles podem ser dissociativos, ou seja, formas de divergência no grupo, onde destaca-se aí a competição e também o conflito. Os processos sociais associativos de cooperação, eles ocorrem quando um grupo trabalha junto para um mesmo fim. Como no exemplo aí, vocês podem ver um grupo trabalhando em conjunto para pegar uma maçã, tá ok? Ou seja, há então uma cooperação entre os membros desse grupo. Outros exemplos que nós podemos citar aqui, como forma de cooperação, são aí a formação, por exemplo, de uma cooperativa, né, ou um mutirão para a limpeza de um terreno, um aluno emprestar uma caneta para outro, uma comissão para angariar roupas para a população carente, enfim, qualquer tipo aí de ação que envolva, que sensibilize os membros de um grupo. Já os processos sociais associativos de acomodação, eles ocorrem quando o grupo se ajusta a uma situação de conflito, através aí de uma solução superficial. Como exemplo, pode ocorrer em forma de coerção, né, quando o indivíduo impõe sua vontade sobre o outro, né, pode ocorrer sob forma de tolerância, quando, apesar de não concordar com o outro, acaba tolerando-o. Né, também pode ocorrer ainda sob a forma de compromisso ou acordo, quando ambas as partes ou um terceiro auxilia aí e há concessões dos dois lados, tá? Um acordo judicial ou coisa do gênero, e também sob forma de conciliação, em que as partes em conflito identificam interesses em comum, como, por exemplo, um caso de uma separação amigável.
E os processos sociais associativos de assimilação, eles ocorrem quando o grupo encontra uma solução definitiva e mais ou menos pacífica do conflito social. Implica em uma transformação da personalidade. Como exemplo, nós temos aí o caso de um imigrante que passa a fazer parte de outra cultura que não a sua própria. Os processos sociais dissociativos de competição ocorrem quando, em um grupo, há uma luta por objetivos escassos. Como exemplo, podemos citar aí o vestibular, né, que no vestibular você tem aí vários alunos, vários candidatos, muitas vezes concorrendo a vagas que são escassas, né, a vagas que são limitadas. E também podemos citar como exemplo aí os campeonatos de futebol, tá? Uma disputa amorosa, uma disputa comercial. Já os processos sociais dissociativos de conflito ocorrem quando em um grupo há uma competição com tensão e também com violência social. Como exemplo, nós podemos citar as lutas entre poceiros e índios no Brasil, as torcidas organizadas de futebol, tá, que entram aí em conflito corporal, os grupos ou as guerras aí entre as nações, né, as guerras civis e outros. Com o estímulo ao consumo e a competição desenfreada, a economia capitalista, dinâmica e tecnologicamente inovadora, ela colabora para reforçar a cultura do individualismo e também do isolamento social. Numa sociedade como essa, a satisfação individual ela está acima de qualquer obrigação comunitária. Uma tendência natural do ser humano é a de procurar uma identificação em alguém ou em alguma coisa. Quando uma pessoa se identifica com outra e passa a estabelecer um vínculo social com ela, ocorre uma associação humana. Com o estabelecimento de muitas associações humanas, o ser humano passou a estabelecer verdadeiros grupos sociais. Podemos definir que grupo social é uma forma básica de associação humana que se considera como um todo, com tradições morais e também materiais. Para que exista um grupo social, é necessário que haja uma interação entre seus participantes. Os grupos sociais, eles possuem uma forma de organização, mesmo que subjetiva. Outra característica é que esses grupos eles são superiores e também exteriores ao indivíduo. Assim, por exemplo, se uma pessoa sair de um grupo, provavelmente este grupo ele não irá acabar. Os membros de um grupo também possuem uma consciência grupal, ou seja, o nós ao invés do eu. Certos valores, princípios e também objetivos em comum. Quando a organização dos grupos sociais, ou quanto à organização, nós podemos dizer que todo o indivíduo ele ocupa uma posição social que lhe dá maior ou menor prestígio ou poder. Quando nós falamos em prestígio, poder, dentro de um grupo social, logo nos remetemos ao status social, que é a posição ocupada pelo indivíduo no grupo social ou na sociedade. Implica direitos, deveres, manifestações de prestígio e até privilégios, conforme o valor social conferido aí a cada posição. E quando nós falamos em status social, muitas vezes nós pensamos que o status ele é somente ligado à questão econômica. Tá ok? Pensamos, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais status social essa pessoa terá. Bem, não é bem assim. Tem algumas sociedades que sim, que o dinheiro ele é visto como sinônimo de maior ou menor status social. Mas tem alguns tipos de sociedade que a questão do status social está para além da questão financeira. Se nós olharmos, por exemplo, em algumas tribos indígenas, a questão da força, o contato físico, tem uma importância muitas vezes maior do que o fator econômico, pois é a questão da força física que vai definir, por exemplo, quem são os melhores guerreiros, tá? Quem são aquelas pessoas que estão aptas a coordenar, a liderar
um grupo aí, se nós falarmos de uma tribo indígena. Por exemplo, tem algumas sociedades, né, e na sociedade atual na qual nós vivemos, nós podemos dizer que há um culto, né, exacerbado para a questão da beleza. Tá? Então, em algumas sociedades, a questão da beleza física é um sinônimo aí também de status social. E questão da fama. Né? Então, quando nós temos aí dinheiro, quando nós temos talvez beleza e quando nós temos fama, então há uma forte tendência para que essa pessoa esteja melhor estabelecido aí dentro do que nós podemos falar de status social. Então, numa sociedade, o indivíduo ele ocupa tantos status quanto são os grupos sociais a que pertence. Dependendo da maneira pela qual o indivíduo obtém seu status, ele pode ser classificado como atribuído ou como adquirido. Atribuído quando não depende das qualidades ou ações do indivíduo e podem ser por idade, sexo, raça, parentesco ou também classe social e outros. Exemplo, um irmão mais velho, né, o filho do pescador, tá, o filho do juiz, filho de fulano de tal, né, ou respeite os mais velhos, né, tudo isso aí, os status aí que são atribuídos. Já quando nós falamos do status adquirido, né, é quando depende das qualidades pessoais do indivíduo, ou seja, de sua capacidade e também da sua habilidade. Como exemplo, nós podemos dizer aí o cargo de direção de uma escola, tá, em que o professor, além de ser professor, ele tem que concorrer a esse cargo, tá ok? O cargo de um juiz, que ele tem que estudar, tem que fazer uma prova, tem que primeiro ser um advogado, né, o professor, ou seja, diretor de uma empresa, atleta profissional, médico, advogado, ou seja, todas essas profissões que trazem um status social, mas que esse status ele deve ser adquirido, tá ok? Depende das habilidades, da capacidade da pessoa para exercê-lo. Quando cumprimos os nossos deveres ligados ao nosso status social, nós então dizemos que estamos cumprindo o nosso papel social. O papel social é a função ou o comportamento que o grupo ou a sociedade espera de nós. Um autor da sociologia, muito bem aceito, né, chamado de Evelyn Goffman, em um importante trabalho intitulado de A Representação do Eu na Vida Cotidiana, ele nos mostra que nós, enquanto membros de uma sociedade, nós desenvolvemos, tá, ou desempenhamos diversos papéis sociais. Por exemplo, a mesma pessoa pode exercer o papel de ser um filho, de ser o pai, de ser o chefe de uma empresa, estudante em um curso específico. A pessoa pode gostar de música, então em determinadas ocasiões essa pessoa pode exercer o papel de músico, tá? Por exemplo, em uma igreja, o papel de ser o marido, né, de ser o jogador de futebol aí nas horas vagas, enfim, assumir vários papéis. Alguns destes papéis sociais podem ser atribuídos, né, e outros adquiridos. Vale lembrar que nós já tratamos desse conceito, né, de papéis sociais aí na primeira aula. Quando falamos em sociedade, falamos em padronização de hábitos, de objetivos comuns. No entanto, isso não significa que todos sejam iguais, que pensem da mesma forma. Obviamente, em um grupo social, existem diferenças sociais. Nem todos pensam da mesma forma, apesar de haver um consenso sobre situações diversas, como se fosse aí uma média do que a maioria julga ser mais importante. Quando falamos em sociedade, falamos em padronização de hábitos, de objetivos comuns. No entanto, isso não significa que todos sejam iguais, que pensem da mesma forma. Obviamente, em um grupo social existem diferenças sociais, ou seja, nem todos pensam da mesma forma. Apesar de haver um consenso sobre situações diversas, como se fosse uma média do que a maioria julga ser o correto ou também o errado. Então, se no campo do pensamento e de conduta
existem diferenças, logicamente haverá também diferenças na forma como as pessoas vivem. Alguns vivem na miséria, tá? Tendo às vezes aí dificuldades em conseguir o mínimo para a sobrevivência, enquanto outros ostentam em seus palacetes, festas luxuosas, né, carros caríssimos aí, ou seja, esbanjam riqueza. No Brasil, a desigualdade ela é claramente vista. Enquanto poucos têm muito, muitos têm pouco. Para se ter uma ideia, em uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2014, verificou-se que a renda média mensal dos 10% da população brasileira mais pobre era de cerca de R$ 256. Já a renda média mensal dos 10% mais ricos era de cerca de R$ 7.154. Então, se nós pegarmos aí os 10% mais pobres, né, com renda de R$ 256, né, mensal, e pegarmos os 10% da população cujo tem aí rendimentos maiores, ou seja, os mais ricos, R$ 7.154, nós vemos aí uma grande diferença no quesito renda na situação do Brasil. Então, em nosso país, cerca de 20% da população detém 80% da riqueza, enquanto os outros 20% da riqueza é dividido entre 80% da população aí menos favorecida. Então, gente, há muita desigualdade social, há muita desigualdade mesmo em nosso país chamado Brasil. Um fator importante é que até alguns anos atrás, o Brasil sempre se manteve entre as 10 maiores economias do mundo, tá? Sempre entre as maiores economias do mundo. No entanto, não podemos dizer que o Brasil seja um país pobre, tá? Mas, no entanto, essa questão do país ser rico, ou seja, ter uma grande quantidade de produção interna bruta, ou seja, o PIB, nós não podemos transferir, ou seja, nós não podemos dizer que essa riqueza do Brasil, ou seja, o fato do país estar entre as 10 maiores economias, dizer que a população, tá, que a sociedade vive em pé de igualdade. Isso é prova, tá? E foi provado, como eu mostrei para vocês, aí nesses dados da pesquisa do IBGE. Ou seja, há um fosso, há uma grande desigualdade no nosso país. Tá? Então, tem gente rica e muito rica, enquanto nós temos aí pessoas pobres e muito pobres. Daí a pergunta que eu faço para vocês: de onde vem a desigualdade? Vocês já pararam para pensar nisso? Tá? O que impulsiona a desigualdade? Em se tratando aqui, por exemplo, no caso do Brasil. Já estudamos que os homens se diferenciam em classes sociais, ou seja, aqueles homens que detêm a posse dos meios de produção apropriam-se do trabalho daqueles homens que não possuem esses meios, sendo que os últimos, eles vendem a força de trabalho para conseguir sobreviver. Né? Para Marx, para Karl Marx, a luta de classes nada mais é do que o confronto dessas classes antagônicas, divergentes, tá? Ou seja, a burguesia contra o proletariado. Para que haja pessoas ricas, é necessário que haja pessoas pobres. Assim, as relações de produção entre as pessoas dependem de suas relações com os meios de produção e que, de acordo com essas relações, podem ser de dono ou não dono, quer dizer, de capitalista ou trabalhador, patrão ou empregado. Quando tratamos de dominação de classe, estabelecemos os chamados estratos sociais, conforme o grau de distribuição de poder aí dentro de uma sociedade. É preciso perceber que o poder ele é exercido sobre os homens em que uns são os que o detêm, enquanto outros o suportam. Torna difícil considerar que o poder seja um recurso distribuído
mesmo que de forma desigual para todos os cidadãos. Assim, as relações de classe são relações de poder, e o conceito de poder representa de modo simples e sintético a estruturação das desigualdades sociais. Já para Weber, o juízo de valor que as pessoas fazem uma das outras e como se posicionam nas respectivas classes depende de 3 fatores: poder, riqueza e prestígio, que nada mais são que elementos fundamentais para constituir a desigualdade social. Para delimitarmos os conceitos de classe social e extrato social, lembramos que a classe social é um grupo de pessoas nas mesmas condições no processo de produção e que tem afinidades políticas e também ideológicas. Já o extrato social é a classificação diferencial dos indivíduos que compõem um sistema social dado e a sua qualificação de superiores ou inferiores, uns em relação aos outros, segundo aí, valores importantes ditas ou julgadas aí pela sociedade. Assim sendo, o extrato social refere-se a um arranjo hierárquico entre os indivíduos em divisões de poder e riqueza em uma sociedade. É a diferenciação hierárquica entre indivíduos e grupos, segundo suas posições, ou seja, seus status ou estamentos ou classes. O extrato social ele pode acontecer através de diversos critérios. Podemos citar como exemplo a estratificação econômica, que tem como parâmetro a situação econômica e financeira das famílias, riqueza, rendimento. A política está baseada aí na importância política de cada indivíduo ou grupo. A socioprofissional, que resulta da diferente importância atribuída aí a cada profissional, o prestígio, o grau de educação, como nos casos dos médicos, em detrimento, por exemplo, dos professores, pedreiros e outras profissões, em que a medicina ela é vista como profissão de excelência. Ainda nós podemos verificar situações de estratificação social baseados em características de raça ou de cor da pele, a religião, orientação sexual e outros elementos. Se por algum motivo ocorre uma mudança na posição social de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em um determinado sistema de estratificação social, nós falamos que estes sofrem um processo de mobilidade social. Por exemplo, se for na questão econômica, um indivíduo nasce em uma família pobre, mas consegue no decorrer da sua vida, através dos seus estudos, ele consegue, por exemplo, formar-se em um curso superior e abre uma empresa ou passa em um bom concurso, em que a sua situação de pobreza ela é mudada, nós dizemos que essa pessoa passou por um processo de mobilidade social. Acontece que a mobilidade social ela pode ser tanto para melhor quanto também para uma pior situação. Partindo dessa premissa, nós podemos dizer que existem 2 formas de mobilidade social, que é a vertical e a horizontal. Na mobilidade social vertical ascendente, a pessoa passa de uma situação ruim para uma situação melhor. Por exemplo, se é pobre, passa a ser de classe média. Ou não necessariamente também de uma classe ruim. Pode ser apenas que ela consiga ascender uma condição melhor que a condição vivida em seu grupo anterior. Já na mobilidade social vertical descendente, ocorre justamente o contrário, ou seja, a pessoa passa a integrar um grupo social economicamente inferior ao seu grupo anterior. Já a mobilidade social horizontal ocorre quando a mudança de uma posição social a outra se opera dentro da mesma camada ou de um mesmo extrato social. Como exemplo, podemos citar aí o fato de um indivíduo que se muda do interior, de uma cidade do interior, para a capital. Ele muda as suas ideias políticas,
né, as suas formas talvez de ver o mundo, tá? Mas seu nível de renda não se altera de forma substancial. No caso acima, houve uma mudança na posição social, mas apesar disso, permaneceu no mesmo estrato social. As transformações que o mundo do trabalho vem sofrendo, sobretudo após estabelecimento do modelo econômico globalizado, mostram claramente quais as tendências e o perfil dos profissionais requisitados pelas empresas e organizações do século XXI. Enquanto a divisão do trabalho, pensada por Taylor, ainda no século XIX, era vista como uma verdadeira revolução nos processos produtivos, a tecnologia moderna acabou por tornar obsoleto esse conceito. O Taylorismo foi criado pelo engenheiro americano Frederick Taylor, que em 1911 publicou o livro Os Princípios da Administração, no qual ele expôs o seu método. O chamado Taylorismo é uma concepção de produção baseada em um método científico de organização do trabalho. A partir dessa concepção, o trabalho industrial ele foi fragmentado, pois cada trabalhador passou a exercer uma atividade específica no sistema industrial. A organização ela foi hierarquizada e sistematizada e o tempo de produção passou a ser cronometrado. Algumas características do Taylorismo nós podemos citar a racionalização da produção, tá? A economia de mão de obra, o aumento da produtividade no trabalho, tá? O corte aí de gastos desnecessários de energia e de comportamentos supérfluos, né, por parte aí do trabalhador. E também o fim do desperdício de tempo. Desde então, e cada vez mais, o tempo ele passou a ser uma mercadoria. O trabalhador que vende a sua mão de obra, portanto o seu tempo, tem o papel de cumprir com suas tarefas no menor tempo possível para que possa produzir mais e cada vez mais. Além do Taylorismo, outras formas de pensar a organização do trabalho também foram teorizadas. Fordismo é um sistema de produção criado pelo empresário norte-americano Henry Ford. Sua principal característica é a fabricação em massa. Henry Ford criou este sistema em 1914 para a sua indústria de automóvel, né, projetando um sistema baseado numa linha de montagem. O objetivo principal deste sistema era reduzir ao máximo os custos de produção, podendo vender para o maior número possível de consumidores. Assim, dentro deste sistema de produção, uma esteira rolante, né, conduzia o produto e cada funcionário executava uma pequena etapa. Os funcionários eles não precisavam sair do seu local de trabalho e o resultado era então uma maior velocidade na produção. Também não era necessário a utilização de mão de obra muito capacitada, pois cada trabalhador executava apenas uma pequena tarefa dentro de sua etapa de produção. O Fordismo ele foi o sistema de produção que mais se desenvolveu no século XX, sendo aí responsável pela produção em massa de mercadorias nas mais diversas espécies. Para os empresários, o Fordismo ele foi muito positivo, tá? Mas já para os trabalhadores gerou alguns problemas, como por exemplo, o trabalho repetitivo e desgastante, além de falta de visão geral sobre todas as etapas de produção e também uma baixa qualificação profissional. O sistema também se baseava no pagamento de baixos salários, como forma também de reduzir os custos de produção. Na década de 1980, o Fordismo ele entra então em declínio, né, com o surgimento de um novo sistema de produção dito mais eficiente, ou seja, o toyotismo.
O toyotismo é um sistema de organização voltado para a produção de mercadorias e foi criado no Japão após a Segunda Guerra Mundial pelo engenheiro Taishi Onyo. E recebeu este nome por ter sido aplicado aí na sua empresa, na empresa do Taishi Onyo, a Toyota. O toyotismo, ele seguia um sistema enxuto de produção, aumentando a produção, reduzindo os custos e garantindo melhor qualidade e eficiência no sistema produtivo. O toyotismo espalhou-se a partir da década de 1960 por várias regiões do mundo e até hoje ele é aplicado em muitas empresas. Suas principais características se resumem em mão de obra multifuncional e bem qualificada. Tá? Os trabalhadores são educados, treinados e qualificados para conhecer todos os processos de produção, podendo atuar em várias áreas do sistema produtivo da empresa. Um sistema flexível de mecanização, tá? Voltado aí para a produção somente do necessário, evitando ao máximo o excedente. Tá? A produção ela deve ser ajustada à demanda do mercado. O uso de controle visual em todas as etapas de produção como forma de acompanhar e controlar o processo produtivo. A implantação do sistema de qualidade total em todas as etapas de produção, além da alta qualidade dos produtos, busca-se evitar ao máximo o desperdício de matéria-prima e também o desperdício de tempo. A aplicação do sistema just-in-time, ou seja, produzir somente o necessário, no tempo necessário e na quantidade necessária. E também o uso de pesquisas de mercado para adaptar os produtos às exigências aí dos clientes. Atualmente, sobre as mudanças no mundo do trabalho, podemos dizer que as palavras de ordem são capacitação e qualificação profissional. Percebemos que a automação foi importante para o desenvolvimento da economia, porque conseguiu unir produtividade com redução de custos. Mas a tecnologia, ela trouxe a necessidade de se repensar o papel do ser humano neste contexto. Novos postos de trabalho, novas funções têm surgido a partir deste contexto. Ao pensarmos nessas mudanças e no papel do serviço público, fica claro que o desafio é criar as condições ideais para que as pessoas tenham acesso à informação e à educação formal, para que possam ser treinadas e capacitadas a assumir as múltiplas tarefas que o mundo globalizado exige. A educação para o trabalho, por exemplo, é uma das importantes ferramentas de que o Estado dispõe e deve lançar mão, buscando aperfeiçoar e qualificar jovens e adultos para o trabalho. As universidades e outras instituições educacionais podem contribuir efetivamente com o poder público por meio de parcerias na elaboração e aplicação de cursos de educação tecnológica. Portanto, qualquer iniciativa que tenha como finalidade inserir o indivíduo no mundo do trabalho deve necessariamente estar condicionada a uma prévia preparação intelectual e técnica para que esse trabalhador possa enfrentar competentemente as demandas do mercado e, consequentemente, conquistar o tão sonhado lugar no mundo do trabalho. Ressaltamos aqui, gente, a grande importância do Instituto Federal, tá, do IFNMG, na formação, na capacitação aí de futura mão de obra qualificada para a nossa sociedade. Bem, turma, nós chegamos aqui então ao final da nossa segunda aula. Não se esqueçam de participarem dos fóruns de discussão. E vocês terão também a primeira atividade prática para fazerem. Deem aí uma olhada no ambiente virtual. E dúvidas podem ser sanadas com o tutor presencial. Então, é isso.
tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Bons estudos para vocês.